Por que eu atuo como desenvolvedor aqui no Brasil, trabalhando remotamente para outras empresas? E por que eu não mudei para outro país ainda? Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno, e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês quais os motivos que eu ainda trabalho remotamente ao invés de morar em outro país. E eu quero mostrar para vocês qual é a minha motivação para isso. Então, por que eu estou no Brasil ainda e eu ainda não mudei para outro país? Esse vídeo é bastante interessante porque a gente está publicando ele entre o Natal e o Réveillon, geralmente uma época onde as pessoas estão fazendo planos aí para o próximo ano. Então, a minha intenção com esse vídeo aqui é trazer um pouquinho mais de clareza nessa decisão de morar ou não em outro país, ou se preparar ou não para morar em outro país, ou se preparar ou não para trabalhar remotamente a partir daqui do Brasil. Então, qual que é a minha intenção com esse vídeo? Trazer clareza sobre isso. Bom, o primeiro ponto é, nem sempre foi assim, tá? Então eu já tive um momento na minha vida que eu queria, sim, mudar para outro país. O grande detalhe, e é por isso que sempre é importante a gente analisar aí a motivação. A minha motivação na época, né? Então motivação veio motivo para ação, né? Então motivação, motivo para ação. A minha motivação na época, na verdade, não era nada do que a gente vai conversar aqui hoje. Na verdade, eu tinha alguns problemas aqui no Brasil. Então eu estava quase falindo, entre outros problemas, e na minha intenção aqui era meio que fugir disso tudo, né? Então eu estava tendo alguns problemas aqui no Brasil, e o motivo para eu agir, né, para ir embora daqui do Brasil, era simplesmente fugir desse problema que eu estava vivendo aqui. E qual que é o grande detalhe? Depois que eu resolvi esse problema, eu não tive mais vontade ou motivo para ação, né, ou motivação para ir embora. Então esse foi um primeiro ponto aí que me motivou a continuar aqui no Brasil. E o grande detalhe é o seguinte, quando eu passei na TopTal, eu também passei no Booking, né, no Booking.com. Então eu teria que mudar para a Holanda. E aí, como esse problema que eu tinha, que me motivava a ir embora, não existia mais, eu resolvi ficar no Brasil e atuar remotamente aí por meio da TopTal. Mas além disso, tem outros fatores que eu também avaliei nessa decisão. Então, além do meu motivo que eu tinha para ir embora, existem outros motivos que me fazem ficar, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Um ponto que é bastante importante, todo mundo que olha para a área sempre vai olhar algumas reportagens falando que a Alemanha está contratando, os Estados Unidos está em falta de profissionais e assim por diante, Canadá e assim por diante. E geralmente os sonhos das pessoas de mudarem de país é alimentado simplesmente por isso, né? Então, eu vou viver uma vida, o sonho americano, algo nesse sentido, mas simplesmente por isso. As pessoas não avaliam muito o restante das coisas. Qual é realmente a sua motivação para ir embora, tá? Então, eu sempre me senti incomodado com isso, porque quando me perguntavam sobre isso, né? Então, Túlio, você não tem vontade de mudar de país? Você não tem vontade de ir embora e etc.? Eu sempre ficava incomodado, porque eu achava que eu conseguia performar muito mais na carreira, conseguia galgar muito mais níveis aí na minha carreira atuando no exterior. Então, na verdade, isso é uma coisa bastante importante, a gente não confundir essa empolgação com a motivação realmente, com o motivo pelo qual a gente quer imigrar ou não. Então, quais foram o primeiro ponto, antes de a gente começar a definir se a gente quer mudar ou não, qual era a minha motivação quando eu comecei a procurar trabalho fora, tá? Sem ser, se era remotamente ou mudar, eu simplesmente comecei a procurar trabalho fora. Para mim, tinha duas coisas que me incomodavam bastante na minha carreira como ela estava na época. O primeiro delas era desafios, então eu sentia que eu precisava de alguma coisa nova para mim. Tá? Então, um dos motivos para eu procurar trabalho fora era realmente ter um desafio novo na carreira. Tá? Então, eu já tinha feito software no Brasil há 15, 16 anos na época, e eu comecei a falar, preciso de coisas novas, preciso de motivação ali, né, na área, na carreira, para continuar feliz, né? Então eu preciso de desafios novos, eu preciso de outras batalhas aí, né? Então, e o principal é ter um outro idioma envolvido, então isso dificulta um pouquinho mais, né? Então, você atuar. Então eu queria algum desafio novo para vencer, digamos assim. Então essa era a primeira motivação minha de procurar trabalho fora. A segunda motivação, obviamente, era a remuneração. Então no Brasil eu não estava satisfeito mais, nem mesmo vendendo soluções, nem nada, eu não estava satisfeito com o que eu recebia ali financeiramente. Então esses dois motivos que me fizeram começar a buscar trabalho fora. E aí, quando eu recebi essas duas propostas, né, então quando eu comecei a trabalhar no TopTal e quando eu recebi a proposta do Booking, eu consegui entender outras motivações. Tá? Então eu consegui entender outros fatores que me fizeram ficar no Brasil ao invés
de ir para outro país. Tá? Então esses dois fatores geralmente são muito importantes, tá? Então motivação na carreira e a parte financeira realmente é muito boa, independente se você vai morar no Brasil ou se você vai imigrar aí para outro país. Então essas duas motivações provavelmente são as motivações que a gente tem em comum aqui, né? Então são as duas motivações mais frequentes aí de quem busca esse tipo de oportunidade. Bom, e aí por que eu decidi ficar no Brasil, tá? Um primeiro ponto é para estar perto da minha família, dos meus amigos e tudo mais. Então, tudo que eu fiz na minha carreira, eu construí a partir da minha cidade, tá? Então eu fiz mestrado morando aqui, eu fiz minha graduação morando aqui. Então eu queria, sempre tive isso na minha cabeça, que eu queria construir a minha vida aqui. Então não fazia parte aí do meu planejamento de vida mudar de país, né? Então esse foi o primeiro ponto. Então, esse é um ponto que já facilitou bastante. Eu queria ficar perto aqui da minha família, dos meus amigos e tudo mais. Então, esse era um ponto que pesou bastante. O segundo ponto, na parte financeira, vale mais a pena, depois que eu comparei os dois ali, valia muito mais a pena eu ficar no Brasil. Por quê? A tributação lá era muito alta, né? Então, eu atuando no Brasil como pessoa jurídica, né? Então emitindo nota para trabalho no exterior, a tributação é menor. E o dinheiro aqui, então você recebendo em dólar ou em euro, como é uma moeda mais forte, você consegue fazer mais coisas. Então esse dinheiro rende muito mais aqui no Brasil. Rende no sentido de você conseguir fazer mais coisas. Tanto é que esse dinheiro que possibilitou eu fazer o que a gente chama de bootstrapping, né? Então começar o DevPleno com um dinheiro em investimento pessoal, tá? Então conseguir pegar esse dinheiro que eu recebia lá como desenvolvedor e aplicar ou investir aqui no DevPleno. Então o DevPleno ele começou 100% com investimento próprio, né? Então eu recebia esse salário e investia no DevPleno. E um outro ponto que fez bastante sentido para mim foi a qualidade de vida, tá? Então, quando eu estava em vários projetos, etc., não tinha qualidade de vida. Mas a qualidade de vida não tinha porque eu pegava milhões de projetos estressantes e tinha que trabalhar 16 horas por dia. Depois que eu organizei a minha vida, eu percebi que eu tinha qualidade de vida aqui. Então, a qualidade de vida no exterior já não era mais para mim uma motivação para ir embora. Então, porque eu tenho qualidade de vida morando no interior de Minas, tá? Então eu consigo fazer exercício 2, 3 minutos de distância da minha casa, eu consigo ir numa aula de guitarra 2, 3 minutos da minha casa. Então, tudo é muito perto, consigo ter uma qualidade de vida. Aqui tem uma infraestrutura bem interessante, então tem internet de alta velocidade, a gente tem tudo aqui. Então, a qualidade de vida para mim não é um fator que também foi decisor aí para eu ir embora, porque aqui eu tenho uma qualidade de vida bastante interessante. Então quando eu recebi essa proposta juntamente, né, então tinha da TopTal com o Booking, eu consegui ter clareza sobre isso. Então aqui no Brasil eu ia conseguir ter o meu dinheiro ia render muito mais, tá? Eu ia ter uma tributação um pouco menor, eu ia ter qualidade de vida, que era uma coisa que eu queria, mas na verdade essa qualidade de vida é muito mais relacionada ao ponto de eu não precisar me estressar tanto, né? Então eu consegui reduzir meu estresse aqui e ia conseguir ter qualidade de vida. E o outro ponto é que eu vou estar próximo da minha família e dos meus amigos. Então isso pesou bastante para eu continuar aqui. Um detalhe que é bastante importante, quando você for relacionar esses motivos pelo qual você quer ir embora ou você quer ficar, é importante você analisar bem corretamente, tá? Então por quê? Tem alguns amigos, então tenho amigos que moram em outros países, tá? Então Alemanha, Estados Unidos, etc. E muita gente fala, não, eu quero qualidade de vida, né? Então, aí você vai ver, você não consegue com aquele salário, que é um salário bom na Europa, por exemplo, morar num lugar próximo do seu trabalho. E aí você vai gastar também 50 minutos, uma hora e meia de metrô. Então, existe essa qualidade de vida, você tem que analisar direitinho para ver se realmente é uma realidade, ou se é essa coisa que a gente tem bastante como brasileiro, que é essa síndrome do vira-lata, né? Então, tudo nosso não presta, né? Então, a gente tem que avaliar um pouquinho isso. Tá? Por quê? Porque eu já vi muitos amigos meus, pessoas que eu quero bem, tomar a decisão de mudar de país de maneira precipitada, com essa visão, com esse vislumbre de uma vida dos sonhos, mas que o salário lá não valeria a pena. Tá? Então, você conseguiria ganhar o salário simplesmente para sobreviver. Tá? Então, sobreviver por sobreviver, na minha opinião, é melhor ficar no Brasil. Né? Então, pelo menos você tem para onde recorrer. Né? Então, é bastante importante relacionar isso, olhar com carinho para esses motivos para a ação, né, para esses motivos para você ir, ou esses motivos para você ficar, de uma maneira bastante carinhosa aí, porque
Isso pode ser que você está tendo um viés aí por achar que tudo que é no exterior é melhor e etc. Tá? Então é bastante importante avaliar com carinho. A minha intenção com esse vídeo aqui é compartilhar um pouquinho do que eu avaliei, tá? Então, principalmente agora nesse momento de planejar o próximo ano. E uma coisa que é bastante interessante também, tá? Então, se você quer avaliar realmente se vale a pena você mudar de país ou não, um teste, tá, que aconteceu comigo, tá? Então, eu fiz uma viagem de turismo para a Europa e tudo mais. Faça uma viagem dessa antes de realmente mudar, né? Então, conheça o país, dá uma avaliada, olhe, ande pelo país para você ver como que é, né? Às vezes, se você não se adapta, no meu caso, por exemplo, se eu fosse migrar daqui, né? Se eu fosse embora daqui, eu sairia de uma cidade muito pequena para uma cidade muito grande. Então, sei lá, você vai sair daqui para ir para Nova York, você vai sair daqui para ir para Berlim, então a diferença de cidade é muito grande. Então é importante você ter esse contato prévio aí, para ver realmente se você ainda continua tendo esse motivo para ação, se vai te agradar realmente, se você vai ter uma vida realmente do jeito que você planejou e do jeito que você sonhou, né? Então isso é bastante importante. Obviamente, esses motivos para ação, eles vão variar, né? Então, se você é casado, se você tem filhos, etc. E o mais importante de tudo, esses motivos para ação, eles vão mudando à medida que o tempo passa. Tá? Então, essa não é uma decisão minha fixa, não é uma decisão minha final. Pode ser que isso mude um dia. Como assim? Pode ser que um dia eu tenha filhos e etc. E eu acho que a melhor para a educação deles é morar fora. E aí sim eu vou em busca desse sonho, tá? Ou desse objetivo. Tá? Então é bastante importante também lembrar disso, tá? Que não precisa ser uma decisão final. Você pode simplesmente agora ter optado por trabalhar remotamente, ou agora você optou por ir embora e voltar depois para o Brasil. Então esses motivos pelo qual vai te fazer decidir ficar no Brasil ou ir embora, eles mudam de acordo com o tempo e mudam de acordo com a sua situação atual, não com o seu eu atual. Se você tem família, filhos, etc. Então isso também varia bastante, tá? Então é bastante importante a gente fazer essas análises e avaliar com cautela isso, para a gente saber realmente que a gente está fazendo o melhor passo, para fazer essa transição aí que ela é bastante diferente, né? Então você vai estar mudando para longe da sua família, para longe dos seus amigos, para que ela realmente vale a pena para você, né? E que você realmente seja feliz com isso. Bom, pessoal, esse é um vídeo que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês os motivos pelo qual eu tô no Brasil e os motivos pelo qual eu já pensei em mudar de país. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter mais clareza aí sobre ficar ou não no Brasil e como planejar um pouquinho melhor aí os motivos pelo qual você pode ficar ou que você quer ir embora do Brasil, tá? Então espero de coração aí que eu tenha te ajudado a clarear um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo e comenta aqui embaixo qual que é o seu sonho para o próximo ano, para daqui 2 anos, se você quer mudar de país ou quer trabalhar remotamente a partir do Brasil. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, também clica no sininho aí para receber sempre as nossas últimas novidades aqui no YouTube. E feliz ano novo e vambora para as cabeças, vambora! Até mais!